Hoje iremos ler A Repolheira. Era quase sempre inverno naquele país distante do sol, um lugar muito pequeno e escondido no mapa mundi. Lá ficava uma aldeia de poucas ruelas e vários casebres sem jardim, todos muito iguais, grudados uns aos outros. Era fácil alguém trocar de porta e entrar na casa errada. As fachadas não tinham número, apenas as iniciais dos moradores ou então a profissão de cada um. Como na aldeia quase todos eram verdureiros ou se chamavam Petrovic, corria-se com frequência o risco de alguém se confundir e sentar à mesa na casa do vizinho de porta. Isso não tinha a menor importância, diga-se de passagem, pois a vizinhança era uma espécie de grande família unida. A comida que esquentava na panela de um poderia facilmente parar no estômago do amigo ao lado, sem nenhum problema. As casinhas eram choças de pedras construídas às pressas em ruas com chão também de pedra. Os aldeões viviam espremidos em espaços apertados, talvez com medo de invasões. Protegiam-se mutuamente, mesmo que ninguém ali tivesse forças ou armas capazes de expulsar quem aparecesse para roubar a paz das noites sem estrelas. Quase sempre, o céu da aldeia estava carregado de nuvens, prestes a despejar uma chuva fininha e gelada. Neste cenário, vivia uma estranha senhora, de nome desconhecido. Sabia-se que ela morava na aldeia havia alguns anos, mas sua casa não ficava grudada em nenhuma outra. Pelo contrário, era afastada de tudo. Morava longe da praça central, onde estava a maioria das residências. Para se chegar à casa dela, era preciso atravessar um longo beco escuro e fedorento, que ficava no caminho de um córrego, um riacho de água suja, conhecido pela população como Córrego da Curva Imunda. O filete de águas turvas separava a aldeia em duas partes, a movimentada, onde uma feira anual era armada, e a vazia, onde nada acontecia. Tanto de um lado quanto de outro, o povoado respirava o cheiro de podre da água que corria naquele córrego. No verão, a podridão se misturava aos cheiros dos legumes e frutas do mercado, bem como as ervas aromáticas que as espalhavam pelas barracas. A senhora era o grande mistério daquela pequena aldeia, a começar pela forma como se apresentava. Ela vestia sempre uma longa capa escura que acompanhava o comprimento do vestido também escuro. Não mostrava inteiramente seu rosto, nem mesmo nos dias de frio. Usava um capuz de veludo que deixava submersos seus traços e indecifrada a sua verdadeira identidade. Vendia repolhos em uma das barracas da feira. Andava encurvada, carregando o peso dos vegetais em uma grande saca. Lá vai a velha repolheira, dizia quem a visse de longe. Era uma mulher sozinha, sem filhos ou amigos próximos. Este isolamento causava medo nos aldeões.
A solidão parecia ser uma espécie de doença altamente contagiosa, pois todos evitavam se aproximar daquela pessoa, tão sem ninguém, com receio de pegar a solidão. Como em toda mínima aldeia, os mistérios logo se avolumam e se transformam em boatos. Os boatos viram histórias e as histórias rapidamente se transformam as mais absoluta verdade. A repolheira era alvo de constantes suspeitas. Diziam muitos, ela é uma bruxa. Outros apostavam, ela esconde feridas no corpo, deve estar muito doente, ninguém deve tocá-la. Alguns poucos afirmavam, que nada, trata-se de uma pobre senhora solitária, tenhamos pena. Houve inclusive quem afirmasse que a repolheira era a senhora de alguém que já se fora havia muito tempo. Fosse bruxa ou não, fosse sombra viva ou sombra vencida pela morte, o pensamento mais comum era o de que a repolheira deveria ter por volta de 60 anos, o que era bastante idade naquela época. Pensava-se também que ela realmente tivesse algum problema na pele. Apesar da curiosidade, ninguém nunca ousou seguir a repolheira beco escuro adentro para decifrar o enigma. Nesse mesmo, as senhoras mais faladeiras, vizinhas de barraca, animavam-se em puxar conversa com ela, pois teriam que chegar mais perto. E daí havia o medo. Aprenderam então a respeitar o silêncio da repolheira. Ela era fechada no mistério de um rosto escondido por um capuz e de uma voz sem cor. Apenas de longe, ou a mediana distância, a velha repolheira era vista. A imagem dela era como se fosse um quadro antigo, pintado em borrões de cinza, preto e marrom, cheio de sombras, como estes que se veem nas paredes de um museu, com uma pequena iluminação em cima da tela. O mais perto que as pessoas chegavam da senhora era quando iam comprar repolhos, mas até para isso não precisavam se aproximar muito. Ela estava sempre escondida em um cantinho da barraca e só estendia as mãos com luvas para dar ao comprador o repolho que este desejasse ou entregar o troco da venda quando necessário. Quem comprava os repolhos via somente parte dos seus dedos, cobertos com luvas, nada mais. Ouviam apenas sussurros. Muito obrigada, dizia ela depois de receber as moedas de qualquer venda. As palavras eram raspadas da garganta, como que tiradas à força, por obrigação. Ela vendia bastante. O repolho faz render qualquer sopa. Sabe-se disso. Até hoje, repolhos são bons porque absorvem o tempero e ainda engrossam o volume de um prato de comida em 3 robustas porções. Tudo combina com repolhos, que inchados e entrelaçados com qualquer legume fazem o milagre da sopa farta e multiplicada. Esta mágica da economia era fundamental, principalmente em um lugar onde as pessoas viviam do pequeno comércio das verduras e dos pães que vendiam aos moradores das redondezas. Todos ali tinham sempre muita fome,
até por conta do frio, que exige do corpo energia em dobro para que os músculos e ossos não morram congelados. Como os demais verdureiros, a senhora também economizava as moedas que conseguia juntar com a venda dos repolhos no verão para comprar mantimentos capazes de ajudar a suportar os dias de pouco trabalho no inverno. Dia após dia, noite após noite, era junto de ninguém que ela sentia a estação do frio passar. Só depois é que dava as caras na colheita e em seguida na sua barraca, sempre repleta de vegetais bem fresquinhos.